Bom dia, pessoal! Um esporte medieval atrai novos lutadores nas grandes cidades. A esgrima tem poder. Eu era bastante preguiçoso, eu era bastante acima do peso. Depois que eu comecei a praticar, eu acabei perdendo uns 30 quilos, mais ou menos. Quem também tem poder são os aplicativos de exercícios. Basta um celular e disposição para começar a se movimentar. De 5 em 5, de 2 em 2, de 1 em 1 quilo, a gente vai saindo do nosso limite. Atividade física também ajuda na reconstrução pessoal. Elas tiveram câncer de mama e os exercícios só ajudam. Eu entrava uma pessoa, saiu daqui outra pessoa, com muito mais disposição. E bota positivo nisso. Olha elas aí, remando. Remando, a gente começa mais um Bem-Estar. Quem está aqui para estimular todo mundo que tem preguiça só de pensar em fazer uma atividade física é o cardiologista e pesquisador de saúde comportamental, o Dr. Marcelo Katz. E também o médico do esporte, o meu querido Franz Burini, Dr. Franz Burini, falando desse esporte que a Michele Loreto mostrou. Você viu? É a esgrima medieval. O rapaz perdeu 30 quilos com esse esporte. Tudo agora pra gente, Mimix, Michele Loreto. É como num filme de época. 30 quilos, mais ou menos. Esse grupo de esgrima renascentista se reúne uma vez por semana em São Paulo. Eles usam um modelo de espada longa. Aqui, cada golpe vale um ponto. Tem que avaliar se um golpe acertou com qualidade, ou seja, se acertou com o fio da espada, se foi com força, não pode dar tipo tapinha assim, não pode. Avalia o alvo, se for aqui no torso ou na cabeça, dá mais ponto. E avalia se teve controle também, no caso. Lutem! Quando eu descobri que você podia realmente praticar esgrima com espadas da época, de forma como eles realmente faziam na Idade Média, foi uma coisa que assim, eu pulei no barco na hora, eu achei muito legal. Eu resolvi testar, mas acho que não me saí muito bem. Aff, eu não tenho nem coordenação motora para isso, obrigada. A espada pesa 1,5 kg e pode levar semanas para ficar pronta. O material é aço de alto carbono. A espada ela tem que ser resistente, ela tem que bater e não quebrar. A espada é forjada em alta temperatura. Ela é usada também nesse outro tipo de luta que deu origem à esgrima olímpica. Olhando, parece que não tem diferença, mas não é bem assim. A esgrima olímpica é um jogo. Pensa como um jogo, um campeonato, uma competição, essas coisas. A esgrima histórica pensa como uma luta. Esse grupo é formado por homens e uma poderosa mulher. Eu sempre achei interessante isso e foi simbólico para mim, porque eu quebrei um preconceito meu em relação a isso, que eu pensava, não, mas por que eu não posso fazer, né? Eu vou fazer, por que não? Eles usam espadas de outros modelos, a rapieira e a lato. Aqui não tem pontos. Você ganha ou perde, às vezes, num só golpe. É um jogo estratégico. Você precisa pensar muito no que seu adversário faz, você tem que dissimular por seu adversário. Eu achei que a Mimi devia investir mais na esgrima medieval. Ela tentou pouco, né? Ela combina com a mão na cintura. Acho que combina, não é, doutor? Ela desistiu logo da esgrima? Assim não dá, Mimi. Vamos lá, temos uma dúvida aqui para começar o programa. Vamos lá, Ariane, ela mandou, me ajudem a ter disposição. Calma, a gente vai te ajudar, Ariane. Está difícil iniciar uma atividade física por conta própria. Doutor Franz, é difícil mesmo, né? Começar por conta própria, sem o estímulo, que a gente vai dar muitos hoje aqui. Por que é tão difícil para tanta gente? Na realidade, o nosso organismo ele tem uma tendência a sempre buscar o equilíbrio. E se porventura a gente tem na nossa rotina o equilíbrio, quer dizer, a situação de equilíbrio é estar sentado, não estar se movimentando, realmente, quando a gente precisa movimentar, a gente enfatizar que o melhor exercício é o que é feito. Quer dizer, não necessariamente a pessoa precisa ingressar numa academia, ela precisa
vestir, de repente, um tênis mais tecnológico, uma roupa. Quer dizer, muitas vezes atividades corriqueiras do dia a dia, seja no âmbito de transporte, no âmbito de lazer, ou às vezes até em ambiente de... Metade da população, de cerca de 200 milhões de habitantes, essa metade não faz atividade física, doutor Marcelo. É um número significativo, né? O que significa essa mudança de postura, de sair do sedentarismo, representado ali pela letra A, e ter pressa de mudar para a letra B? Qual é essa mudança de padrão, essa mudança de parâmetro? Isso que você falou, Fernando, isso é um dado muito importante, que as pessoas são sedentárias. No dia a dia, as pessoas acabam entrando na sua rotina de trabalho, compromissos pessoais, compromissos familiares, tem a pressa do dia a dia, e fazer exercício, muitas vezes, não é algo que as pessoas acham que seja tão simples. Muitas vezes tem barreiras para a prática da atividade física, uma entrega no trabalho, um compromisso social. Então, o que é importante é que as pessoas se conscientizem que o exercício é uma coisa que precisa ser plantada desde cedo. A gente precisa investir no exercício, que embora o benefício muitas vezes tem um benefício de curto prazo, mas o benefício também é de médio e longo prazo, mas o benefício começa agora, né? Então, a gente tem que despertar e ter essa mudança comportamental de fazer um pouco de atividade física que seja, como o Francis falou, às vezes não é algo tão complexo, não precisa se matricular, mas começar a caminhar uma vez por semana, por exemplo, para quem não fazia nada, né? Isso é importante. A gente às vezes quer fazer isso com muita pressa, né? E aí a gente encontra pedras no caminho, né? Vamos falar dessas pedras agora? Vamos mostrar essas pedras. Vamos pulando essas pedras aí, doutor Marcelo. O senhor tá bem? Tô. Tá bem, Diego? O senhor tá bem? Tá legal? Tô. Vamos mostrar as pedras aqui. Vamos pular. A primeira pedra no caminho que aparece quando alguém quer começar a fazer uma atividade física. É a falta de tempo. E aí vem uma questão de prioridades, né? Muitas vezes as pessoas não colocam o exercício físico como uma prioridade. Não entende que o exercício físico ela precisa começar agora para ter um benefício. Tudo bem que um benefício depois, mas começar agora. Então, ela encontra desculpa. Não tenho tempo porque eu estou trabalhando, não tenho tempo porque eu tenho que buscar um filho na escola. Depois vem a preguiça, né? A preguiça é difícil, essa aí. Essa é comum. Normalmente de manhã, o despertador toca. Tem alguém aqui já disse, olha, desista de ir para academia só depois que você já tiver com a roupa de fazer ginástica. Aí vai ser mais difícil desistir. Depois que você colocou o tênis, a meia, o short, a camiseta, aí você desiste. Fica mais difícil, né? A outra pedra no caminho é essa. Tem a falta de dinheiro. E, na realidade, isso para algumas pessoas de fato é uma verdade, mas não precisa ser, porque a gente tem tantas outras maneiras, tem maneiras alternativas e criativas de se mexer, de fazer atividade física, a gente vai falar ao longo do programa, que a falta de dinheiro não vai ser uma barreira para essa pessoa se tornar um pouco mais ativo do que ela é. A gente recebeu uma pergunta do Ricardo, que pode ajudar na conversa aqui. Como pensar em praticar exercícios físicos quando você está muito cansado e sem dinheiro, que é a outra pedra no caminho? Realmente é um grande problema da população brasileira. Esse cansaço, essa falta de estímulo e também a falta de dinheiro. A gente precisa pensar que o exercício ele traz uma série de benefícios. A gente vai discutir um pouco desses benefícios. E esses benefícios eles vão acontecendo desde o momento que você começa a plantar saúde. Então, a gente precisa investir em saúde desde o presente momento. É uma questão de se priorizar o seu autocuidado, né? A gente, no dia a dia, a gente esquece de que para cuidar de tudo e de todos, em primeiro lugar, a gente precisa estar bem. Então, precisa vencer o cansaço, precisa ser criativo, porque mesmo na falta de dinheiro, tem coisas para se fazer, subir uma escada, caminhar um pouco mais na rua ao chegar ao trabalho, mas precisa ter essa mentalidade e pensar que se você não fizer isso, você está perdendo a oportunidade de investir na sua saúde. Então, agora, senhoras e senhores, de todo o Brasil e também pela Globo Internacional, em vários países do mundo inteiro, Dr. Franz Burini vai dar a fórmula de ser criativo, espantar a preguiça e começar a fazer exercício. Vamos começar daqui para lá. Começamos de lá para cá. Então, se você está cansado, está desanimado, para vencer o cansaço, nós temos a fórmula aqui, doutor. Olha só. Aqui. Tá aqui. Vá a pé. Hein, doutor? Isso espanta o cansaço? Exatamente. Na realidade, esse aspecto relacionado ao cansaço diz respeito ao condicionamento físico da pessoa. A partir do momento que a pessoa não pratica, não tem na sua rotina, né, a prática de atividades, ela não vai ter o condicionamento físico desejado. Então, por isso que a ideia é o quê? Começar de maneira bem incremental, devagar.
saia primeiro do sofá, saia da cadeira, comece a ficando de pé, começa a ter um deslocamento e, querendo ou não, caminhar acaba sendo aí uma atividade, uma das mais fisiológicas possíveis, né? A mais natural possível. E para falta de dinheiro, agora eu quero ver fazer mágica, falta de dinheiro. Então se eu sem dinheiro, não consigo academia, não consigo nada, plim! Olha aqui. Esse é um outro aspecto interessante e tem até também uma correlação com o fato de ir caminhando, né? O deslocamento a pé. Quer dizer, você acaba tendo uma repercussão favorável em relação, de repente, a um passe de ônibus, de metrô, alguma coisa do gênero, né? E uma coisa que chama atenção hoje é o quê? Se a gente for observar os estacionamentos de shopping, né? O que a gente mais vê são brigas homéricas para uma vaga na frente da porta do shopping, né? Quer dizer, invista na sua saúde. Hoje, se você não tiver tempo, por opção, de investir na sua saúde, obrigatoriamente no futuro você vai ter que achar tempo para cuidar da sua doença. Então, invista, pare desça um ponto antes, 2, 3, vai consumando. Depois você não precisa pegar nem ônibus, nem nada, né? E aqui, qual é a questão? A questão é a preguiça, é o que o senhor falou. Pare o carro mais longe possível. Depois, deixa o carro, pode até deixar o carro na garagem, né, doutor? Olha, é o que o senhor acabou de falar, deixa o carro na garagem. E aqui também, falta de tempo, aí use a escada. Deixa eu pôr aqui certinho também. Outra coisa. Exatamente, né? Se a gente for ver também, existem filas homéricas relacionadas aí à escada rolante, a elevadores e a escada em si, muitas vezes, né, tá vazia. Então, existem inúmeras estratégias da gente realmente tentar colocar no nosso dia a dia. Mesmo tendo pressa, a gente muitas vezes até consegue, usando a escada normal, chegar um pouquinho mais antes, né? Chegar um pouco antes aí do compromisso. E agora a gente vai falar dos benefícios para a gente chegar de um ponto A até o ponto B. Vamos agora com o doutor Marcelo. Se a gente tem falta de tempo, mas mesmo assim a gente quer deixar de ser sedentário, a gente consegue, mesmo com a falta de tempo, a gente consegue fazendo atividade física exatamente aqui. Mais tempo de vida. Mais tempo de vida. Porque a gente vai viver mais. Exatamente. Então, na verdade, é como se fosse uma poupança de saúde. Quando a gente está investindo em exercício, não estou dizendo investindo financeiramente, eu estou dizendo investindo o seu tempo, você está ganhando tempo de vida. Então, um investimento em saúde. E a preguiça, quando a gente faz ginástica, é verdade, gente. A melhor coisa para acabar com a preguiça é fazer ginástica, porque você vai ganhar mais disposição. Vou colocar até na frente da preguiça a disposição aqui. Isso, todo mundo que começa exercício, difícil é começar, mas quando você começa, não quer mais parar, porque dá muita disposição, melhora a qualidade do sono, a pessoa se sente melhor, melhora o humor, diminui o estresse. A disposição é realmente uma coisa que fica melhor. E falta de dinheiro, se você está preocupado com a falta de dinheiro, não se preocupe, porque você vai, o doutor Franz falou, se você está preocupado em não gastar dinheiro com a sua qualidade de vida, você vai ter que gastar com remédio mais tarde. Então, você economiza com a sua saúde, né, doutor? É uma grande estratégia de prevenção. Isso precisa ficar muito claro. O exercício físico é fundamental para a prevenção de uma série de doenças. E se a gente está prevenindo a incidência dessas doenças, a gente está tendo uma economia de saúde. E também aqui, para o cansaço, você ganha fazendo exercício, bom humor. Isso eu garanto que vai ganhar. Melhora muito o humor, melhora o estresse, melhora a ansiedade. Tem estudos que mostram que melhora quadros depressivos, melhora o humor. Isso aí, muito bem. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai mostrar os aplicativos de celular que ajudam, que estimulam a prática de exercícios físicos e vão te ajudar a sair do sedentarismo. A gente mostra, a gente fala, explica sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Saúde, estamos de volta, estamos falando sobre atividade física. Tanta gente tem preguiça, né? Mas olha, todo mundo tem um celular, não é? E a gente vai mostrar que alguns aplicativos são muito úteis para espantar essa preguiça. Esse é o tema do Eu Atleta de hoje. Aplicativos que ajudam a espantar a preguiça e a sair do sedentarismo. Vamos ver?
Muito trabalho, falta de tempo, orçamento apertado. Esses são só alguns dos motivos de muita gente deixar a saúde um pouco de lado. Só que tudo isso deixou de ser desculpa com a criação dos aplicativos de exercícios. Hoje é possível praticar atividade física em qualquer lugar. Em casa, na praia e o melhor de tudo, sem pagar nada. Mão na ponta dos pés. A academia e a atividade física não estão mais necessariamente atrelados. Hoje basta um celular e disposição para você começar a se exercitar. São inúmeros os aplicativos de treinos de diversos tipos. O aplicativo, ele é legal, ele tem uma boa intenção, né? Mas ele não substitui o profissional. Ele não substitui um professor de educação física, ele não substitui um fisioterapeuta. Ele é uma ferramenta que a pessoa pode utilizar para se orientar. Faz o agachamento correto, o joelho entra, ou a coluna fica torta, aí já viu. Então, às vezes, está fazendo uma coisa que é para melhorar a sua saúde, melhorar a sua qualidade de vida e acaba fazendo tudo ao contrário. Eu baixei 2 tipos de aplicativo. Uma música que você faz um exercício de 20 segundos e descansa 10 a cada 4 minutos. E o outro foi um aplicativo que ele me mostrava uma série de exercícios para eu fazer. Assim, no começo você se empolga porque você realmente quer. Comecei a fazer os exercícios todo dia, reservava um horário. Trabalho muito cansativo, saio muito cedo de casa. E aí tem dia que você chega e não tem ninguém para falar, vamos. Você começa naquela empolgação, mas depois eu parei realmente. Não consegui dar continuidade por isso. Saí do sedentarismo mesmo. De 5 em 5, de 2 em 2, de 1 em 1 quilo, a gente vai saindo do nosso limite. Sozinho, em grupo, na praia ou na academia. Não importa. O importante é ter responsabilidade e, claro, não ficar parado. Muito bem, só que os médicos estão comentando aqui o que foi dito na reportagem. Só o aplicativo... Aí tem ressalvas, né, doutor? Eu acho que, na realidade, o exercício físico ele é uma conduta terapêutica. E como toda conduta terapêutica, a gente sempre tem que ponderar os riscos e os benefícios. E isso a gente consegue, com certeza, através de uma avaliação, né? Uma avaliação mínima necessária, uma anamnese, levantando históricos relacionados a alguns possíveis fatores de riscos, né? Cardiovasculares, musculoesqueléticos, né? Mas como estratégia de incentivo ao combate ao sedentarismo, sem dúvida... Maravilhoso. Está no bolso de todo mundo. Tá, isso mesmo. Pessoal, na segunda-feira começa aqui no Bem-Estar uma série maravilhosa feita pela Michele Loreto, Washington Caligari. Enfim, começa nessa segunda-feira uma série sobre a depressão, um mal que atinge milhões de brasileiros. Você vai saber mais sobre ela agora. Eu comecei a sentir muita angústia, mas era uma angústia, assim, algo que quase me afogava. Tiro toda a felicidade que você já viu no mundo. Eu estava preso dentro de mim. É como se eu tivesse esvaziado. Era um olhar sem vida. Uma doença que toma conta da vida de milhões de brasileiros. Chorava muito, muito sem motivo, sem saber o porquê que aquilo tinha tomado conta de mim. Não tinha um momento de, como eu posso dizer, alegria, sabe? Mexe com a vida das famílias. Cuidar da minha filha já não tinha mais sentido, cuidar das coisas do meu marido não tinha. E com a rotina das empresas. Muita gente com depressão. O Bem-Estar vai investigar por que tantas pessoas estão ficando deprimidas. Foi acumulando responsabilidades, muitas inclusive. Como a depressão surge? Que sinais o corpo dá? Interfere no sono, interfere na alimentação, no sexo. Eu percebi que não dava mais, eu precisava de ajuda ou eu não ia sair dali. Como a família e os amigos podem ajudar? As atitudes simples do dia a dia. O resultado foi fantástico. E as grandes descobertas que estão revolucionando o tratamento. A partir de segunda-feira, vamos ter um papo aberto numa série de reportagens especiais. Depressão. Precisamos falar sobre isso. Poder olhar para frente, olhar para as pessoas e falar que eu venci. Tá muito bacana essa série. Segunda-feira, então, imperdível. E uma das formas de cuidar da depressão e prevenir a depressão é o assunto do programa de hoje, né, doutores? Exatamente. O exercício físico tem vários benefícios, inclusive sobre os transtornos de humor, sobre os quadros de depressão, ansiedade, estresse, melhora.
E é uma coisa que a gente recomenda, né? Os hormônios que o exercício físico libera, eles são super protetores para o combate à depressão, né, doutor Francisco? Exatamente, né? Durante a atividade muscular existem liberações de substâncias, né? Essas substâncias hoje são descritas como miocinas e essas substâncias apresentam repercussões favoráveis em diversos tecidos. Então, no tecido cerebral, na parte óssea, na parte de cartilagem, né? Na articulação, na própria parte muscular, no coração. Então, com certeza, acaba sendo uma ótima estratégia terapêutica o programa de exercício físico, nesses casos, transtorno de humor. Muito bem, daqui a pouco, depois do intervalo, um exemplo de luta, remando para lutar e vencer o câncer. 2 vezes por semana, elas fazem isso. Um programa de incentivo à vida. Elas já tiveram um problema sério, mas agora elas estão bem felizes. Você vai conhecer a história dessas mulheres daqui a pouco. Saúde, estamos de volta. Vamos saber o que acontece no Brasil e no mundo. Hora do G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. Hoje completa 1 ano da Operação Cadeia Velha, que levou para a prisão os deputados do Rio, Edson Albertassi, Paulo Melo e Jorge Pisciani. Presos há 1 ano, eles continuaram recebendo seus salários de R$25 mil. Somado aos benefícios e aos salários dos seus funcionários, os deputados presos já custaram mais de R$6 milhões aos cofres públicos. Aqui em São Paulo, equipes da Prefeitura estão trabalhando no escoramento do viaduto que cedeu ontem. Os andames que foram colocados embaixo suportam 8 toneladas cada. Hoje de manhã, o secretário de Infraestrutura disse que o viaduto pode desabar porque os trens que passam ali embaixo fazem com que a estrutura vibre. Para evitar o risco, a circulação do trem nesse trecho foi interrompida. E para terminar, hoje a Receita Federal paga o penúltimo lote da restituição no imposto de renda. Vão ser pagos quase R$2 bilhões aos contribuintes. Se você está nesse lote, vê sua conta para ver se caiu direitinho. Fernando? Que beleza, não é, Paulinho? Passa o feriadão com um dinheirinho na conta, né? Exato, sortudo, pessoal. Sem nem contar com isso, que beleza. Valeu, Paulinho. Um beijo para você. Beijo. Bom feriado, boa sexta. Bom resto de feriado para nós. Tá bom, beijo. Beijo, até querido. mais. O programa hoje tem Michele Loreto adoidado. Ela tem mais uma reportagem, agora falando de um programa do Instituto do Câncer aqui de São Paulo, com mulheres que estão lutando contra o câncer e remando 2 vezes por semana. Uma iniciativa super interessante que você vai ver agora. Diminuiu a dor. O sono tá maravilhoso, tá até demais. A disposição, equilíbrio, o humor, sabe? Então, assim, só tem a ganhar. Eu me sinto mais feliz. Atividade física, depois disso, você não larga nunca mais? Nunca mais, eu espero não parar. Eu espero, assim, ter qualidade de vida, né? Para a Jeane, a Carmen e a Nádia, a atividade física veio num momento de reconstrução pessoal. Elas tiveram câncer de mama, fizeram quimioterapia e mastectomia. Em 2011, eu descobri, o nódulo, eu mesma, fazendo o exame. Coloquei a mão, já descobri, porque eu já percebi a mama inchada e o nódulo muito grande. Tive, após a radioterapia, uma pequena retração, nessa movimentação dos braços e vim para reabilitação. Justamente para ganhar amplitude e voltar ao membro movimentar normalmente. O que nós recebemos de informação é que não poderíamos carregar muito peso. Então, a gente vem assim muito triste, pessimista até. Um estudo feito pelo Instituto do Câncer de São Paulo comprovou que a atividade física é fundamental para a reabilitação de pacientes com câncer, durante e depois do tratamento. Então foi feito um programa de condicionamento físico com treino aeróbio, anaeróbio, flexibilidade e 2 vezes por semana, por 12 semanas, e todos os pacientes também foram orientados a praticar mais exercícios físicos. Os pesquisadores acompanharam 600 pacientes durante 1 ano e 3 meses. Elas apresentaram melhora no sono, no condicionamento físico, no humor e na diminuição da fadiga e da dor. Quem faz atividade física durante esse período dificilmente parou depois. O que foi mais relevante para a gente dentro da pesquisa foi saber que após 1 ano da alta do condicionamento físico aqui do Centro de Reabilitação, eles ainda eram ativos.
a gente teve mais de 90% dessa população ativa. Nossa conclusão foi que existe um grande benefício do exercício, de fato, e que ele é seguro. Então, todos esses 600 pacientes não tiveram nenhuma intercorrência, eles não tiveram nenhum problema em relação ao programa de exercício. Então, ele só trouxe benefício. Eu entrava uma pessoa, saiu daqui outra pessoa, com muito mais disposição. E olha, a atividade física virou coisa séria mesmo para elas, viu? Porque além da academia, 2 vezes por semana elas vêm remar às 8 horas da manhã. Pode estar fazendo sol, chuva ou até um friozinho como hoje. Todo mundo vem para cá tão animado, viu? E elas levam o esporte a sério, viu? E com muita alegria. São 20 mulheres. Todas aprenderam que esporte traz saúde e deixa a vida mais leve. Através do remo, eu conheci um novo mundo que eu jamais imaginei conhecer um dia, de verdade. E não imaginei o quanto eu ia gostar, o quanto me faz bem estar aqui e conhecer um novo mundo. Só me dá alegria, um up para a vida. Tem que ter movimento e nós estamos aqui para isso, tocar em frente e remar. Que legal, muito bacana mesmo. Atividade física, né? Integração, harmonia. A gente tem umas perguntas aqui com relação ao programa de hoje. Olha só o Guilherme, olha que interessante, doutor. O Guilherme é garçom, anda o dia todo, claro, para lá e para cá. Isso substitui o exercício? A gente pode dizer que... Essa é uma pergunta boa, porque muita gente tem essa dúvida se ter uma atividade profissional que é bem ativa, se não tem que fazer atividade física. Ele está na frente de quem tem uma atividade sedentária, mas seria interessante ele ter as atividades programadas, ele 2, 3 vezes por semana ir lá fazer a sua caminhada rápida, uma corridinha se ele tiver já com condicionamento físico para tal. Então, é melhor do que nada, mas ainda dá para ele melhorar. Ele já tem condicionamento para evoluir ainda mais, né? Exatamente. Tem mais uma dúvida aqui, doutor Francis, que representa a dúvida de muitas mães. Qual a idade ideal para uma criança começar a fazer atividade física? Excelente pergunta, né? Na realidade, desde que ela exista, ela já pode começar a fazer algum tipo de atividade. Nasceu? Já começa? O que a gente tem que, na realidade, é evitar, em algum momento, induzi-la ao oposto, ao sedentarismo. A natureza da nossa espécie já diz respeito à cinética corporal, a movimentos do corpo. Então, a partir do momento que ela começa a projetar, fazer projeções de engatinhar, projeções do ficar em pé, projeções da brincando, caminhada. Ela já está fazendo atividade física. Com certeza. Isso favorece o desenvolvimento psicomotor da criança, né? Ela tem uma tendência a ter um desenvolvimento muito melhor, muito mais efetivo do que uma criança que tem uma tendência a hábitos mais parados, né? Mais hábitos tendendo ao sedentarismo. E isso, infelizmente, é uma coisa que a criança aprende com os adultos. Aprende a ficar sentado o dia inteiro no sofá, aprende a contramão da natureza dela. E aí fica em frente a uma tela, a um tablet, né? E fica ali paradinho. Mas cada esporte tem a sua idade específica. A natação vai ter uma idade, futebol vai ter uma idade, né, doutor? Excelente colocação. Na realidade, quando a gente fala esporte, né? Então, atividade física é qualquer movimento do corpo que gaste energia acima do que a gente gasta em repouso, estando sedentário. Exercício físico é uma atividade física devidamente estruturada, numa frequência semanal, intensidade e duração. Esporte, o desfecho já é competitivo. Então, essas colocações aí, realmente, quer dizer, uma coisa é a gente fazer iniciação desportiva. Quer dizer, a criança, ela passa pela experiência da atividade desportiva, né? A gente tem que tomar um certo cuidado no sentido precoce de competição. Muito bem, então tá certo. A gente fica por aqui. Doutor Marcelo Katz, muito obrigado. Doutor Franz, muito obrigado. Valeu mais uma vez. Isso aí, muito obrigado. Muito obrigado. Um bom fim de semana. Segunda-feira, Mariana Ferrão está aqui. E daqui a pouco, agora, na sequência, Patrícia Poeta e Laí Renault. Eu espero que ele não dance hoje. Um programão, um encontro vem aí. E a gente se despede segunda-feira.